do Senhor Jesus Cristo, aquele também que estão online nesta manhã para participar da EBD, que o Senhor Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos também aceitaram de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que estaremos estudando nesta manhã a nossa revista, cujo tema é a vontade de Deus, como conhecê-la. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, está escrito assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. O versículo-chave se encontra em Efésios 5,17, que está escrito: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Amém? A vontade de Deus, como conhecê-la? Você tem preocupação em fazer a vontade de Deus? O que você faz para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que meios nós usamos para saber a vontade de Deus? E é justamente nesta lição que nós vamos aprender nesta manhã como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Vimos na lição anterior, na lição da semana passada, que Deus ele tem um plano para a sua vida, um plano para a vida dos seus filhos, e que cada um ele deve procurar estar obedecendo e procurar conhecer. Vimos também que cumprir a vontade de Deus não é simplesmente por querer, por uma opção, mas sim desejar obedecer, que é um dever do crente. Daí vem a pergunta: será possível descobrir a vontade divina? Não será um mistério? Será que é um mistério conhecer a vontade divina, a vontade de Deus? Como é que eu vou saber o que Deus quer da minha vida? Que às vezes estamos na obra do Senhor e aí começa a surgir a pergunta: qual é a vontade de Deus para mim? Eu não sei qual é a vontade que o Senhor tem para que eu possa realizar a sua obra. E é justamente nesta lição que nós vamos estar aprendendo. Muitos desejam conhecer a vontade de Deus, porque acredita que quando estiver compreendendo a vontade de Deus, ela vai pensar que os problemas irão passar, que não vai ter luta e não vai ter muito esforço. E essa não é a realidade. A descoberta da vontade de Deus é uma caminhada cheia de mistérios e surpresa. E a gente vai ver no decorrer da lição que Deus, ele não mostra a sua vontade de imediato. É dia a dia, através das circunstâncias, é aos poucos que Deus vai mostrando a sua vontade para a minha e para a sua vida. E principalmente no mundo de múltiplas escolhas como é o nosso. Nem sempre é fácil saber o caminho que devemos tomar e nem a direção que devemos estar seguindo
ainda mais quando nos apresenta vários caminhos, várias situações, várias alternativas. E aí, como é que eu vou saber se realmente é a vontade de Deus? Quando várias portas estão abertas, outras vezes portas que são fechadas, e aí queremos abrir uma porta a qualquer custo, do nosso modo, do nosso querer, e não entendemos às vezes uma porta que foi fechada foi da vontade de Deus, e aí a gente quer abrir de qualquer jeito. Usamos todos os recursos para isso. Nós esquecemos da palavra de Deus, que Jesus diz que Ele que tem a chave da porta. É Ele que abre e é Ele que fecha. Estas são as surpresas de Deus. Portas que se abrem e portas que se fecham. Amém? Mas mesmo que uma porta que se fechou, nós temos que estar dando graças a Deus, porque foi a vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, como conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Primeiro, nós temos que estar lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E a Bíblia, ela é o mapa, é a direção. Tudo está escrito, desde Gênesis a Apocalipse, está mostrando o que Deus deseja para mim e para você. Paulo ele vai dizer, olha, aquilo que aconteceu com o povo de Israel serve de lição, serve de ensinamento para cada um de nós. Amém? Um autor, ele escreveu para ilustrar essa vontade de Deus, comparando a figura de uma pessoa que ela está perdida em uma floresta, que ela sabe que há uma saída, e ela tenta sair, mas não sabe qual é a trilha, e ela tem que usar a fé. E aí ela vai encontrar, precisa de placas, de orientações, para estar observando, a saída é aqui, vai pela direita, siga esse caminho, vai mais na frente, vai para a esquerda, entre por aqui, aqui não passe. Ela vai estar se orientando e até chegar ao fim. A Bíblia também, ela também nos orienta, para nos mostrar. Essa figura é perfeita para o crente, da floresta, como aqui nós falamos, que deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vida cristã é uma caminhada, e nessa caminhada existem diversas questões que nós vamos estar repassando. Aquele filme, por exemplo, o filme do O Peregrino, ilustra claramente uma pessoa que aceitou a Cristo, está caminhando, e na sua trajetória ela vai encontrar várias situações que vai fazer com que ele venha sair do caminho, mas aí sempre vem alguém, através de Deus, para colocar no centro da vontade de Deus, e aí está caminhando. Amém? Por isso temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia. E você lê a Bíblia, estudar a Bíblia, ler é uma coisa, estudar é outra. Por exemplo, quando você começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, você está lendo. Mas quando você está estudando, e aí você começa, olha aí, por que este ponto aqui? Por que esta interrogação? Por que esta palavra se repete? Quando você vai, por exemplo, ler Efésios, várias vezes Paulo colocando lá todas, porque todas essas coisas, várias vezes, nele, em Cristo. Então ele vai dar a entender muitas questões, porque temos que estar em Cristo, ligados com o Senhor. Então, estudar é diferente de você estar só lendo. Então temos que estar estudando a Bíblia. O coração e a consciência do crente que são governados pela palavra de Deus,
com certeza ele entende o que Deus tem para a sua vida. Aquele que vive da palavra está familiarizado com a vontade do Senhor e acha gozo em obedecê-la. Ele está familiarizado com a palavra, ele estuda, ele medita. Em qualquer circunstância da sua vida que acontecer, ele vai estar sabendo que aquilo é a vontade de Deus. E ele vai se aquietar, vai continuar e vai prosseguindo em realizar a obra do Senhor. Amém? A oração é outro agente primário na busca da vontade divina. Por isso, queridos, não adianta somente estar lendo e estudando a Bíblia. Temos que também estar orando ao Senhor. O servo Davi, quando os amalequitas foram destruir, entraram na cidade, Davi foi para a batalha, voltou para a sua cidade, os amalequitas destruíram tudo, queimou, levou os familiares. Davi começou a chorar, o povo querendo apedrejá-lo, mas Davi recobrou forças e vai dizer que Davi consultou ao Senhor. Davi orou ao Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu persiga os inimigos? E a resposta veio. Deus disse: vá, persiga, porque de certo darei a vitória. Por isso não adianta só você estar lendo, estudando, é você também estar orando ao Senhor. E a oração é um diálogo, a oração é uma conversa que você tem com Deus. Nossa responsabilidade é orar para que Deus nos mostre o seu caminho, nos guie na sua verdade e nos ensine as suas veredas. Precisamos ter o cuidado de buscar a vontade do Senhor em oração. Amém? Buscar em oração. Paulo orou pedindo que os crentes transbordassem do conhecimento da vontade de Deus. Interessante, Paulo ora para que os crentes transbordassem, estivessem cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, para não ser enganado. E por isso nós também precisamos, irmãos, estar orando: Senhor, me enche do teu conhecimento, me enche da tua verdade, da tua palavra, para que a gente possa repreender quando o inimigo assim se apresentar. Jesus, conhecendo a palavra no deserto, na hora da provação, o inimigo se apresentando, na sua debilidade, ele ali humano, depois de ter jejuado, se apresentou: tu não és o Filho de Deus? Transforme aqui em pão. Jesus, na palavra: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Amém? Cuidado! Aquele que busca a vontade de Deus em experiências pessoais corre o risco de afastar-se dela e ir para a direção errada, errar a direção. Experiências pessoais. Eu sinto, eu penso. Não. O cristão, ele tem que ter convicção. Convicção de que Deus está falando ao seu coração. Convicção que Deus falou: não, esse aqui é o caminho. Ainda que a gente está olhando e você está vendo tudo ao contrário. Mas esse caminho aqui é luta, esse caminho está apertado, está estreito. Mas se Deus falou, ande por ele. Porque, irmãos, a pior loucura de um ser humano, de um homem, de uma mulher de Deus, é estar fora da vontade de Deus. Amém? Por isso, busque o Espírito Santo. Seja sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Deus, ele tinha um propósito, mandou o Filho, Jesus, veio à terra, cumpriu todo o sacrifício, morreu na morte de cruz,
foi ressuscitado, e aí veio a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, até o dia de hoje, está realizando a obra. E muitos não estão dando ouvido ao Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vai dizer, olha, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus, ela vai dizer, olha, não deixei de congregar como muitos congregaram. É a vontade de Deus estar congregando. E a inimigo vem e lança, não precisa congregar, não precisa, nós precisamos buscar a Deus. A Bíblia vai dizer em Atos que os irmãos, eles iam para o templo e também nas suas casas se reuniam. Então nós não podemos andar de uma perna só, temos que andar com as duas pernas e andar também centrados na palavra de Deus, para estar caminhando e principalmente sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho um livro que ele fala, o tema do livro é ouça o Espírito, ouça o mundo e ouça a carne. 3 vozes: o Espírito, o mundo e a carne. Está aí falando. E nós temos que estar sensível ao Espírito de Deus. A direção interior do Espírito Santo nos leva à compreensão da direção de Deus. Precisamos da clarificação e convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala conosco, ele nos direciona, ele é o próprio Deus. É Ele quem opera em nosso coração, para que desejamos fazer a vontade divina. É Ele quem opera. É Ele que está, olha, Ele sabe, Ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe o que está para acontecer a qualquer momento e Ele nos orienta. Fala conosco. Busque esteja no centro da vontade de Deus. Ele nunca nos dá uma orientação que venha contrariar a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai dar uma orientação que venha contrariar a palavra de Deus. Quantas vezes você vai fazer algo e de repente alguém chega, não, faça isso, isso e isso, aí você, para aí. A palavra de Deus, ela diz assim, assim, assim. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar mentindo. Porque você está sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está falando. Amém? Busque o Espírito Santo. A vida do apóstolo Paulo foi marcada pela direção do Espírito. Atos registra que na sua segunda viagem missionária, ele foi impelido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia e foi guiado para a Troade. Ele ia para um lugar, não, você vai para outro. Às vezes, você quer ir para um lugar, quer fazer algo, e aí o Espírito Santo, não, você vai para outro lugar. E aí você, não, isso é de mim mesmo. Às vezes é Deus que está direcionando, porque Ele sabe o que vai acontecer. Então não é o momento certo, não é a hora certa. Então temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Para conhecermos e entendermos a vontade de Deus, precisamos combinar a palavra com o Espírito. Você também tem agido assim? Combinado a palavra com o Espírito? Voltando a dizer, existem situações, sugestões que vêm para a nossa vida, e aí você recebe orientações para fazer determinada forma, mas que contraria a palavra de Deus. Eu essa semana recebi orientações para fazer coisas assim, não, para aí. A palavra de Deus não está escrito isso. Se for fazer isso, eu vou estar mentindo uma coisa que é da minha realidade. Eu sou casado, tenho família. Não,
omite aí que você não é casado. Esconde isso aí, porque está todo mundo fazendo isso aí e se beneficiando mais rápido. E você não. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus habita. Deus está na direção. Quando Deus está na direção, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém, irmão, para atrapalhar a sua bênção, a sua vitória. É a vontade de Deus que chegou na minha e na sua vida. E a única pessoa que pode atrapalhar essa vontade de Deus na minha e na sua vida é você mesmo. Que vai querer fazer alguma coisa e aí atrapalha e perde a sua vitória. Então, conciliar a palavra com o Espírito. Considere as circunstâncias. Na manifestação da vontade de Deus, ocorrem coisas sutis que só um coração sensível pode apreender. Ó, na manifestação da vontade de Deus, coisas sutis. Paulo vai falar: não vos ignoreis as astutas ciladas do diabo. Ele vem sutilmente para poder tentar enganar. E somente um coração sensível ao Espírito Santo vai estar discernindo. A maturidade cristã consiste em perceber essas circunstâncias com discernimento. Nada na vida do cristão acontece por uma simples coincidência, ou as palavras sorte e coincidência não devem existir. Não foi sorte você, não foi sorte não. Foi uma coincidência isso que chegou na sua, não. Essa vitória chegou, aconteceu, é a vontade de Deus. É o tempo de Deus. A vontade de Deus chegou. Pode passar 1, 2, 3, não sei quanto, mas a vontade de Deus, ela vai chegar. Amém? Na minha e na sua não. Fulano teve sorte, Beltrano teve sorte, não. A rainha Esther recebeu de Mordecai o recado. Quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Porque naquela época o povo judeu sendo massacrado, estava tramando algo para poder matar todo mundo, e aí Deus levanta a rainha Esther. Então, continue na obra, continue fazendo a obra, porque quem sabe o tempo de Deus te levantar não chegou. A vontade de Deus não é agora. Como tem pessoas que querem de imediato e de repente é frustrado. Pessoas que nossa caminhada a gente conhece, e aí chega um povo assim: poxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, eu não faria isso que eu fiz lá atrás. Um fulano foi precipitado, conversando, a pessoa disse que tinha uma chamada de Deus, disse daquilo, e aí eu fiz algo, mas já pedi perdão a Deus. Olha o que aconteceu. Por quê? Por emoção. Mas quando a vontade de Deus ela chega na nossa vida, ela vai testificar. Amém? José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos para ser escravo lá no Egito, foi da vontade de Deus. Foi para o calabouço, passou tantas coisas, porque lá na frente Deus sabia o que ia acontecer, a fome ia acontecer, e aí o que? José, governador do Egito, e aí também ajudou a sua família. Por isso a Bíblia diz: olha, o que eu faço hoje, você não compreende, mas lá na frente é que você vai entender. É lá na frente que você vai entender por que foi que eu fiz aquilo na sua vida. Que às vezes vai estar doendo, você vai estar chorando, tantas coisas acontecendo, mas possa ser que realmente seja a vontade de Deus. E aí você não quer aceitar. Não posso, não. Dê graças a Deus em tudo. Paulo vai dizer: em tudo
dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Eu já passei experiência, ele já contou aqui várias experiências. Ele fala assim, não, foi a vontade de Deus. Vamos ficar agora na beira da praia, nas pedras, só recebendo o mar ali, voltando, batendo no nosso rosto ali a do mar, e louvando a Deus, as lágrimas caindo e falando, é a vontade de Deus, vamos continuar a obra, é a vontade de Deus, vamos continuar a obra. Depois se levanta, vai para casa, e à noite está em um culto ministrando a palavra de Deus. Não é fácil. E você abrir a boca e dizer, Senhor, o que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? A pessoa ainda diz, se quiser, não quero nem pregar, porque eu sei que aconteceu com você. Não. Quando Deus me chamou, eu disse, Senhor, aonde o Senhor me chamar, eu irei, eu tenho um compromisso contigo. E ali, ministramos. Hoje o tema Deus não deu, ainda assim vou continuar orando. Mas foi da vontade de Deus. Para poder experimentar, saber realmente se você está com Ele. Então, no número 3, te humilhei e te deixei passar fome para ver o que é que estava no seu coração. Amém? Deus, Ele nos conhece. Aleluia. Então, as circunstâncias que nos cercam são usadas pelo Senhor para direcionar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Tenha paz no seu coração. Sinta a paz no coração. Amém? Requisitos básicos para se alcançar a vontade de Deus. Quais são os requisitos básicos? Como está o seu coração? Descanse na promessa de João 14, 27. Requisitos. Há um desejo de conhecer e obedecer à vontade do Senhor. Você tem que ter desejo de conhecer e obedecer à vontade do Senhor. Espírito de aceitação acima de qualquer racionalização ou desculpa. Sensibilidade e preparo espiritual, pois a vontade de Deus é imprevisível. Amém? A vontade de Deus, ela é imprevisível. Paciência, pois a revelação da vontade de Deus se dá em um processo contínuo. Amém? A revelação de Deus, ela se dá em um processo contínuo. Não é de imediato, não é de um dia para o outro, não. A cada dia, o nosso Deus, Ele está mostrando a sua vontade para mim e para você. Por isso, estude a palavra, leia a palavra, esteja orando ao Senhor, tenha sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, amém? E paciência, paciência a todo momento, amém? E, concluindo aqui, numa pequena cidade litorânea, havia um porto com uma estrada estreita, onde atracavam vários navios de pequenos portes. À noite, a entrada do porto se tornava mais difícil, pois a iluminação era insuficiente. Quando os navios iam chegando à distância, a tripulação enxergava 3 luzes, e aí começava a estar alinhando essas luzes numa posição em que só avistasse uma luz. E aí, quando se avistasse uma luz, era para seguir em frente. Assim também é na nossa vida, nas tomadas de decisões. 3 luzes precisam ser alinhadas. Estando elas alinhadas, era só seguir em frente. Então, vamos ver. Primeira decisão:
é bom para mim? Você vai tomar uma decisão, é bom para você essa decisão? Quais as vantagens e desvantagens? Isso é bom para mim? Pessoas dizem, não, vou para outro lugar, vou sentar inteira, tal. É bom para você isso? É uma porta de trabalho que se abre. Essa porta é boa mesmo? Já consultou ao Senhor se realmente foi Ele que abriu? Porque o inimigo sabe que pessoas estão precisando de trabalho, tantas coisas aí, abre aí. A primeira que vai, já abre, que entra, e não procura. Foi o Senhor, orou a Deus, e aí às vezes vai e fica decepcionado. Porque quando Deus realmente abre a porta, o inimigo não fecha. Só vai fechar se Deus quiser. Porque quem abriu foi Ele. Amém? É bom para o meu próximo? Alguém não está sendo prejudicado? Essa decisão que você tomou é bom para o seu próximo? Não está prejudicando alguém? É bom para Deus? Está dentro da vontade dEle? Abriu-se uma porta, uma situação, isso aqui está dentro da vontade de Deus? E aí Deus vai direcionando. Então eu vou orar, vou buscar o Senhor. Deus irá se alegrar com a minha decisão? Teve uma época que eu cheguei lá na congregação e falei, aqui não dá, vamos sair dessa localidade e vamos mais um pouco para frente. E algumas pessoas ficaram meio que, eu falei, eu estou seguindo a vontade e a orientação de Deus. Quem quiser, nos acompanhe. E alguns ficaram, sei que depois de 14 anos, já tem pessoas voltando, dizendo que realmente errou, não sabia, tal. Aí conversa vem, conversa vai, mas não sei o quê. Falei, esse tempo todo eu estou seguindo a vontade de Deus, a orientação de Deus. Amém? Então não tome decisões precipitadas. Estarei honrando o seu nome com a minha decisão. Essa decisão que eu vou tomar, eu estou honrando o nome de Deus? Eu não estou prejudicando aí a obra? E aí você vai estar orando e alinhando tudo à vontade de Deus. Nossos desejos podem ser bons, mas nem sempre correspondem à perfeita vontade de Deus. O crente que está sendo transformado à imagem de Cristo não terá dificuldade em descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aquele que está sendo transformado dia após dia na imagem e semelhança de Cristo, ele não tem dificuldade para descobrir essa vontade. Se o Espírito Santo habita dentro dele, a decisão que ele vai estar tomando, com certeza o Espírito Santo que atua como árbitro em nosso coração vai estar dizendo, não, olha, está errado, o caminho não é esse. Senhor, e agora vou avançar essa vez. Espera mais um pouquinho, aquietar e saber se Deus é Deus, Deus está no controle. Mas às vezes é a ansiedade que atrapalha. Por isso, irmãos, conhecer a vontade de Deus é fundamental para a minha e para a sua vida. E conhecer como aqui foi falado, através da Bíblia, estudando, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, tendo sensibilidade ao Espírito Santo, observando as circunstâncias ao seu redor, porque tudo que está acontecendo, Deus está mostrando a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Lá em Mateus 7, os discípulos, as pessoas falam, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios,
Em teu nome eu curei, profetizei, fiz tantas coisas. Fez a obra, mas não fez a vontade de Deus. Por isso, nesta caminhada que nós estamos, temos que saber a vontade de Deus. Porque senão você vai caminhar, e naquele grande dia, qual será a vontade de Deus? A missionária Durvalina, em uma de suas ministrações, ela fala assim: precisamos saber dar a resposta no tempo certo, o que Deus quer de mim e de você. De tudo aquilo que nós temos ouvido, visto e feito, e responder para Deus, para o mundo e para nós mesmos. Diante de tudo o que eu estou vendo e o que você vai estar vendo, qual é a sua resposta diante de Deus? Qual é a sua resposta diante de tudo que você está vendo, ouvindo para o mundo? Qual é a sua resposta? Vamos buscar a orientação de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E neste momento nós encerramos aqui a nossa participação em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então,